Olá, meu povo. Quanto tempo que eu não tenho feito aqui vídeo, tanto no YouTube quanto áudio no Spotify. E antes de dormir, estou meio cansado aqui, mas eu vou fazer esse vídeo aqui e também deixar como áudio lá no Spotify. Você já sabe a regra básica. Quando tem vídeo grande no YouTube, também tem áudio lá no Spotify. Diante disso, vamos para a nossa mensagem sem longas demoras. Mas antes disso, lembre-se sempre da mensagem que eu sempre falo aqui. Não é o seu dia que vai fazer o seu dia perfeito, mas é você mesmo. Seja você Pedro, Tiago, Joaquina, Larissa, seja você de mais idade que está me ouvindo internacionalmente, seja você, como eu disse, você está me ouvindo no sofá, em casa, no trabalho, na igreja, não sei aonde que você está ouvindo, talvez você está me ouvindo em outro país. Mas eu sempre digo isso, Provérbios capítulo 23, verso 7. Então pense nisso, que eu sempre estou mencionando. E a nossa mensagem de hoje, como eu disse, sem longas demoras, é algo de um devocional meu que decidi fazer como um sermão que vem primeiro para mim. E claro que eu sempre digo, se você quiser colocar isso em prática, aí é com você. Seja você bilionário ou não, da igreja ou não. Como eu disse, esse tema é um devocional meu que tenho com Deus. E o tema da mensagem é o seguinte: algo que eu estou usando nesse momento. É uma cruz e uma aliança. E quando eu estava orando a Deus, como sempre, quando eu estava orando a Deus, veio esse tema chamado de aliança. Preste atenção nisso. Preste atenção nisso. A aliança de morte de cruz. Como assim? Você pode pensar, aliança, Raimundo, de morte de cruz? E isso vale, uso a minha vida, claro, no aspecto natural quanto espiritual. E o que eu quero deixar bem direto, bem centralizado, bem mastigado, bem assertivo, é nessas duas áreas aqui. Entre a aliança com Deus até a morte de cruz e a aliança no aspecto amoroso do casamento. Eu poderia falar outras coisas, mas é nesses dois pilares que vou me concentrar na mensagem. A aliança de morte de cruz no seu relacionamento com Deus. Deixa eu tirar aqui o cordão para você visualizar melhor. Aqui, ó. A aliança de morte de cruz. E quero que você entenda bem o que eu estou mencionando. Eu escrevi um livro falando, e eu já até expliquei sobre isso, esse versículo em Salmos capítulo 23, deixa eu ver, é 23 verso 7, é 27, Salmos 20 e verso 7.
é Salmos 20 e o verso de número 7. Um dos meus livros que eu escrevo, e coloquei esse versículo, aonde eu menciono dessa maneira, que existem 3 classes de pessoas. E eu fiz um vídeo falando sobre isso bem detalhadamente, sobre essas 3 tipos de pessoas. E também está no livro, explicando sobre isso. Em qual estado que você se encontra no relacionamento com Deus. Entre alguém freelance, o casual e os aliançado. Aonde eu estou usando aqui, sabe? Uma aliança e uma cruz, sabe? Para não ficar nas minhas palavras, vou ler aqui na Bíblia aqui do celular, aonde diz: Salmos capítulo 20 e verso de número 7, que diz dessa maneira: uns confiam em carros e outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor Deus. Uns curvam e se caem, mas nós levantamos e estamos de pé. Salva-nos, Senhor, ouça-nos, Rei, quando clamamos. E quero que você preste muita atenção agora o que eu vou dizer, sabe? Quando se trata de aliança, tem que pegar aqui para você ficar memorizando, quero que você fique enraizado, que quanto mais você vê, mais você associa o que eu estou dizendo. Quando você, sabe, vê e ouve, o ensino vai gerando muito melhor, sabe? Ver e ouvir, não vou repetir isso aqui não, sabe? Então, quando se trata de aliança e cruz, como eu mencionei, é que é preciso aquilo que eu já falei antes. Você ter clareza e a percepção, qual mais adjetivo que eu posso colocar? Distinguir, filtrar, sabe? Entre 2 pilares. Se você quer ter uma aliança com Deus até a morte de cruz. Vou repetir novamente. Você precisa ter clareza, a percepção, o domínio, sabe? A disciplina, o autocontrole. Nesses 2 elementos que eu já citei antes e que eu vou falar nesse momento. Que é liberdade e renúncia diante da vontade boa e perfeita de Deus. Romanos capítulo 12, verso 2. Eu mencionei isso, que o nível do seu domínio e da sua percepção de alinhar esses 2 elementos entre renúncia e liberdade vai mostrar como realmente é o seu relacionamento com Deus. Entende o que eu estou dizendo? Então, lembre disso. Seja as pessoas da Bíblia, ou eu, Raimundo, ou outras pessoas que proclamam o Evangelho, seja eles qual forem, eles sempre tinham em suas mentes esse domínio e essa clareza entre liberdade e renúncia. A renúncia não de uma forma religiosa, não uma renúncia, sabe, ilusória, radical, fora do princípio e os valores de Deus. Essas que você vê aí, homens e mulheres fazendo coisas que não tem nada a ver com a vontade boa e perfeita de Deus. E principalmente a liberdade disfuncional, a liberdade sem filtro, que pensa que está fazendo aquilo que Deus quer.
Você compreende o que eu estou dizendo? Então, princípios básicos, note isso aí. Eu quero que você entenda isso antes de eu dormir nessa noite, sabe? Eu poderia estar dormindo nesse momento, porque eu forcei muita mente. Como o trabalho de escritor, força muita mente. Entende? Então, quero que você entenda isso. E desses dois pilares. Eu, Raimundo, você, Pedro, Tiago, Joaquim, Larissa, Emanuela, Juliana. Se você quer ter, no contexto de relacionamento com Deus, uma aliança de morte de cruz, que não é para qualquer pessoa, até para os discípulos de Jesus, quando estava literalmente com Jesus, não foi fácil. Até hoje, nos dias atuais, não é fácil ter uma aliança de morte de cruz. Por que estou dizendo isso? Porque existe esses dois fatores entre renúncia e liberdade. E como você pode, eu vou fazer essa pergunta, talvez você possa ter essa pergunta. Aí você, como eu disse, eu vou fazer essa pergunta, você pode ter esse questionamento. Raimundo, como eu vou saber ter a clareza e o domínio da renúncia e da liberdade, para que assim eu possa ter uma aliança com Deus, uma aliança com Deus inquebrável, uma aliança com Deus até o tutano, uma aliança com Deus que mesmo que as coisas estejam rasgando o meu coração, o fígado saindo para fora, como aconteceu com muitos homens que eu já citei aqui, o próprio Abraão, o próprio Davi, entre outras pessoas, sabe, que decidiram caminhar com Deus além da ótica humana, por mais que pessoas diziam que não tinha muito sentido, seguia as orientações de Deus, não fazia muito sentido para muitas pessoas, como aconteceu com o próprio Noé, fazendo uma arca que não tinha nada a ver, já não chovia há muitos anos e logo iria chover. Entende o que eu estou dizendo? Então, princípios básicos, como eu fiz essa pergunta, você só vai saber se você tem a clareza e o domínio entre a liberdade e a renúncia, aquilo que eu sempre estou dizendo aqui e vou bater nessa mesma tecla 700 vezes. Seja você que está me ouvindo em casa, no trabalho, na igreja ou em outros países aí, que você está ouvindo esse belo rosto do Raimundo aqui nesse momento, que é as três vozes que ditam as nossas vidas: alma, Bíblia e sociedade. É a partir desses três momentos aqui que você precisa, sabe, primeiramente ter em mente. A minha liberdade e a minha renúncia está sendo baseada em qual tipo de voz? No próximo vídeo eu voltarei a falar, para que o vídeo não fique muito grande aqui, sabe? Eu poderia fazer a 1 hora seguida aqui, mas para o vídeo não ficar muito grande, nos veremos no próximo vídeo. Você que está me ouvindo internacionalmente, seja você de mais idade.